Quando tiver tudo pronto, vocês avisam. Vai se tratar, garoto, sai da minha Aí cai o episódio por direitos autorais. Tá no Instagram, tá no TikTok. O comecinho. Do nada, velho. Olha aí. Paula dançando no TikTok. Eu já tava fazendo aqui a Respeita. dancinha do TikTok. Juro, eu tava com a mãozinha. Ai, meu Deus, que geração. A gente já sabe que no Instagram vai ter gente, Não vai ter, não. gente dançando TikTok. Ai, que difícil, que difícil. Aí a pessoa vai e pula 30 segundos assim do início do episódio. Tá. Insuportável. Mas começa aí, Adler. Eu não tô esperando pra saber se tá todo mundo pronto. Tô pronta. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É agora um episódio em 2022. E sejam todos muito bem-vindos a 2022. Espero que esse ano seja um ano extremamente especial, como todos os nossos episódios. Brincadeira, espero que seja um ano espetacular para todo mundo. A gente já tá rindo bastante, porque provavelmente durante o caminho a gente vai chorar um pouco, né? Mas esse episódio inicial, esse episódio de estreia, a gente vai tentar falar um pouco sobre 2022. É exatamente isso. A gente vai tentar fazer algumas adivinhações, o que as pessoas chamam de prospecções, de um jeito bem bonitinho. A gente vai tentar falar um pouquinho... Futurologia, exatamente, por que não? Mas a gente vai também tentar falar um pouquinho sobre nossas perspectivas quanto estudantes da Universidade Federal. Enfim, vocês vão acompanhando aí e vocês vão sabendo sobre as novidades tanto das nossas vidas quanto do mundo e também aqui do nosso querido e amado podcast Dicotomia, né? Não? Deixa eu apresentar, né? Claro, evidente, as pessoas que estão conosco aqui, somos em 4. Eu, Adler, Paula, diga um oizinho aí, Paula. Oi, gente, qual é? Tudo bem? Tô rindo aqui, não consigo. E aí, Brena também tá com a gente. Oi, gente. Quanto tempo? Muito tempo. Brena deu uma sumida, né? Saudades, Brena. Verdade. E aí, Ellen também está conosco. Como é que você tá, Ellen? Oi, pessoal. Acredito que tenha os novos telespectadores não vão reconhecer a voz. Mas tem outras vozes. Além da que vocês escutam. Oi. Estamos de volta. Quem é das antigas sabe quem é. Iu! Quem é raiz sabe, conhece Brena, Ellen, Paula. Não, Paula Tem nem aparece... como não reconhecer. Sempre, pois é. Me não, chama que eu Paula é vou. ícone da nossa dicotomia. Ela é a cara, gente, do podcast. Exatamente. Mas não é quem responde vocês no Instagram. Então vocês olham pra mim achando que estão falando comigo. Mas estou falando com outra pessoa. O plot twist agora. Catfish da dicotomia, meu irmão. Isso aqui é catfish, esse podcast. Vou falar. Então, gente, e pra começar o nosso episódio, como eu disse, a gente tem muitas expectativas pra 2022. Especialmente porque a gente tá meio que passando por um período que a gente tá tendo um pouquinho mais de esperança do retorno de uma normalidade de nossas vidas pós-Covid, alguma coisa do tipo. Apesar da pandemia não ter acabado, usem máscaras, passem álcool em gel na mão. Cuidem-se. E a dose de reforço vem aí, viu? Tomei um reforço. Ansiosa. E aí, e tem outras coisas também acontecendo em nossas vidas. Uma delas é que a gente tá no ano que a gente espera, ou pelo menos pretende se formar. E eu queria saber um pouquinho mais da expectativa de vocês, assim, do que vocês acham que esse ano promete com relação à universidade, um ano de formatura. Meu diploma. Quer falar? É o dia tão sonhado, meu diploma. É aquele dia em que é tipo o pior dia e o melhor dia. Porque, assim, vou receber o diploma, sair da universidade, né? Mas não vou ter a rotina. Mas, gente, ninguém nunca me disse que ia ser da mentira, disseram assim. Criar, pensar, fazer um TCC. Não, pra mim era tão
vamos fazer um artigo, não dá. Tipo, eu quero diploma, mas eu não queria passar pelo processo do TCC, porque, assim, não consigo. Eu queria fazer, assim, um grupão, vamos fazer um TCC do Dicotomia, a gente fazia... Até poder fazer sobre podcast, velho, olha, tá vendo? Mas é isso, as expectativas são eu criar um tema que eu goste, É mesmo. eu passar, eu pegar o diploma. É um pequeno, longo caminho. Bateu susto em vocês quando vocês descobriram que vocês é que eram responsáveis pelos seus próprios TCC? Então, né, sempre bate. É difícil. Chocada. Entrei em choque quando soube disso. Eu tenho um compilado de mensagens de Ellen no meu WhatsApp olhando agora, que se você botar assim, humilhar, você botar humilha pra pesquisar. Aí pensa assim, esse diploma tá humilhando toda vez que tem alguma coisa pra fazer. Que humilhação pro Real, diploma. real. Bota assim. Vamos ver se não tem as coisas de Ellen. É assim, humilhação. É real mesmo. Minhas conversas privadas com Paula, principalmente no período passado, é simplesmente nosso assunto. Só humilhação. Amiga, vamos fazer tal artigo, vamos. Aí, 2 segundos depois, esse diploma tá me humilhando, tá muito difícil de conseguir, não aguento mais. É bem assim, depois a gente chora, Tá dá bem tudo certo. isso. E tem um negócio que o trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, pra quem não sabe, exige bastante da gente, é que, tipo, uma certa criatividade no início, quer saber sobre o que a gente vai falar, sobre o que a gente gosta. E meio que os temas de RI são muito amplos, então a gente fica na dúvida pela quantidade de coisas que pode ter. Então, tipo, não sei se Exatamente. talvez Brena já pensou sobre isso, sabe? Ficou assim, meu Deus, já tenho que decidir agora, não tenho que decidir agora. É muita dúvida rondando nossas cabeças, né, Brena? Exatamente, eu tô com esse surto aí na cabeça, porque é como se eu sei o que eu quero falar de modo geral, um tema geral, mas eu não sei um recorte pra esse tema. Eu acho que esse que é a pior parte, sabe, do TCC, é você pensar em um recorte daquele tema e que no meio do caminho você não desista desse recorte, ainda tem isso, né? Porque vai que no meio do caminho você encontra um outro lado pra seguir com o tema e daí pronto, aí que fica aquele X na sua Recomeçar. cabeça, recomeçar tudo e não pirar, e fora que tem os prazos. Então, é isso, gente, não vamos surtar e vamos com calma. Surtando. Não dá. Tá difícil, mas ok. Realmente, eu acho que essa parte é a pior. Eu tenho, acho que, se eu pudesse pegar um pouco de todos os temas que eu tenho colocado no papel, eu poderia fazer um compilado. Um capítulo sobre isso, um capítulo sobre aquilo. Megazord, amiga. Mas acho que o que pega mais é o recorte. Então, eu ainda tô nessa. Muito difícil, gente, sério. É aquela coisa que você pensa assim, tipo, eu gosto de tal coisa, mas sei lá. É isso mesmo, mas sei lá. Se não der certo. Eu não tenho capacidade pra poder recortar e dizer, eu quero isso. Gente, escolher pra mim, assim, é um parto. Difícil. Aham. Falem pra mim, escolha isso. Não dá. O tema do TCC de Ellen vai ser Ellen, temas e agendas. Uma visão geral sobre as relações internacionais. Eu Pronto. tenho um caderninho que me acompanha desde quando eu entrei na faculdade, que eu lembro que eu anotava vários temas interessantes. Só que, tipo assim, isso eu comecei a anotar em 2018, quando eu entrei na faculdade. Aí, em 2019, também ainda tinha ainda esse pique pra poder ficar anotando. Só que aí, depois de 2019, chegou 2020, eu já nem liguei mais pra esse caderninho, pra esses temas, sabe? Tudo mudou. E aí, agora, tipo, o meu que ele não serve pra nada. E ele seria, tipo, minha luz, sabe? No fim do túnel. Poxa. Mas a ideia foi boa. A minha ideia também era começar e, tipo, tentar ir pegando aos poucos coisas que ao eu estudar eu acharia que poderia, né? Me dar um TCC. Mas assim, a ideia ficou lá no início. Não dei nem início como você, amiga. Então, a gente tem que correr agora, no final mesmo. Não tem mais jeito, não tem mais saída. É isso aí, pronto, é aceitar. É o jeitinho brasileiro. Eu acho que a gente tem que fazer uma série no Dicotomia, que é assim, ó, TCC 2022. Aí, cada 3 meses, a gente se junta pra falar, e agora, o que aconteceu? Aí, o objetivo é que dê tudo certo no final.
tipo, série documental do Fantástico, assim, sabe? Tipo, Globo News, Globoplay. Não dá mais. Sabe que você ia pedir uma caixinha pra pedir alguns temas. Eu gostaria dessa. Pode botar, amiga, no Dicotomia. Eu vou catar. Ideias de TCC, temas. Vocês Urgente, definem. breaking news. Exatamente. Mas é muito curioso também pensar nessa questão, porque agora vou vir com uma gotinha de otimismo, assim. A gente tem muito pessimismo com relação a isso. A gente sabe que é muito difícil parir um TCC, digamos assim, mas tem uma gotinha de otimismo no sentido de que a mesma coisa que faz que a gente tenha essa insegurança é o que também serve a gente um pouco de conforto, que é a vastidão de coisas que a gente pode falar dentro de um trabalho de conclusão de curso. E isso é provocado principalmente pelas relações internacionais. Acho que é muito amplo o campo que a gente pode falar sobre as relações internacionais, tanto quanto em relação aos atores, ao tempo. Os temas, inclusive, são muito amplos e são muito vastos. Isso cria uma certa insegurança de saber se a gente está fazendo, entre aspas, o trabalho certo. E meio que não existe um trabalho certo, né? Tipo, existe o trabalho que você vai se dedicar e vai fazer. E no finalzinho, se tiver pronto, você vai apresentar e vai pegar o seu querido e amado diploma para sair da universidade, que também é um tanto quanto um misto de emoções, já que você está feliz por estar saindo, mas ao mesmo tempo triste por estar deixando tanta coisa e tanta história ali dentro e tal. Eu não sei se vocês param para pensar nesse tipo paradoxo, esse misto de emoções que a gente começa a viver. É um tanto quanto estranho, assim, a gente fica pensando nas matérias que a gente não vai mais pegar, os professores que a gente talvez não pegue matérias mais juntos e tal, apesar de ter o vínculo de amizade, enfim. Mas é um misto de emoções, assim. Acho que talvez isso seja uma das questões que mais me afetam, assim, porque eu fico pensando nessas diversas coisas que acabam remexendo a nossa cabeça, o nosso coração, enfim. Fora o trabalho, né, que vocês já muito bem falaram, assim, com relação a isso de ter o trabalho de fazer e de escrever, sentar, pesquisar, enfim, colocar em espaçamento 1,5, Times New Roman também. Times 12. Reage, acadêmico. Bota o texto em 1,5 Times 12, por favor. Reage. Faz alguma coisa. E mudando um pouquinho de assunto com relação a 2022, né? Passando um pouco, superando um pouco essas questões da nossa universidade. Ainda não superadas. Superando o não superado... Os próximos episódios dirão como nós estamos lidando com isso. A gente também vem pensar em o que a gente espera para 2022 no termo relações internacionais com R minúsculo, né? Tipo, aquele relações internacionais de fatos que acontecem no mundo internacional. O que vocês esperam? Quais são as coisas que a gente tem como dada para 2022? A gente pode começar, tipo, a gente fez uma listinha, né? A gente pode começar cada um citando uma e a gente debate um pouquinho. E vai passando para a próxima. Quer começar, Paulo? Podemos. Então, vou na ordem aqui que a gente listou. Para não perder. Ai, meu Deus. Para não nos perdermos. Não sei mais falar. Mas a primeira que a gente colocou foi sobre eleições. Acho que tá todo mundo já cansado de saber. A gente nem chegou às eleições mesmo. Mas vão ter muitas eleições no mundo, né? E dentre esse mundo gigante que nós vivemos, um país muito especial, assim, para darmos atenção, que é o grande, imponente, e o país que vivemos, o Brasil. Então, é claro que sempre olhar para os resultados das eleições, a gente vai tentar perceber quais vão ser as mudanças ou não na política externa de 2023. Aliás, vem aí no futuro um negócio de dicotomia aí, uma reorganização das ideias sobre essas eleições brasileiras. Mas não só o Brasil vai ter eleições, outros países do mundo, mas falando especialmente da América Latina, que é o que a gente acaba citando mais quando a gente fala sobre isso, vão ter eleições, se eu não me engano, na Costa Rica, né? Em fevereiro vai ter na Costa Rica. Outro país super importante também que está na mira das eleições de 2022 é a Colômbia, o país da Shakira. Então, assim... Então, gente, preste atenção, porque não é só importante a gente olhar para a nossa eleição, que obviamente é o que a gente sempre dá mais atenção, mas olhar para os nossos vizinhos e para o nosso entorno também é muito interessante. A gente já viu que teve as eleições lá no Chile, o resultado, todo o processo, fotos e etc. Então é sempre um tema muito importante que a gente adora estar aqui em Dicotomia. Não só pela Shakira, mas pelo cenário que acaba se formando, né? Tivemos eleições recentes em outros países, por exemplo, no Chile, que foi muito
muito marcante. No próprio Peru também a gente falou sobre isso no Dicotomia. Então acho que o cenário que vai se formando também é importante para as relações internacionais. Outro evento que a gente colocou como importante foi os Jogos Olímpicos de Inverno. Eles estão programados para acontecer já. Tá batendo na porta já, na verdade. Eles vão começar a partir do dia 4 de fevereiro. E a gente colocou ele no sentido de que ele vai ser sediado na capital da China, Pequim. E ela vai ser a primeira cidade a sediar Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. E importante também ressaltar aqui que, apesar de ainda não ter começado, após o anúncio de ter sido escolhida a capital, eles já começaram com alguns problemas diplomáticos, com uma série de países anunciando um boicote diplomático. Isso tudo por conta de denúncias de abuso dos direitos humanos na China. Então, já tivemos até mesmo o primeiro-ministro do Japão informando que não vai prestar apoio, que não iria enviar funcionários, que até mesmo não se faria presente dentro do evento. Temos também alguns boicotes anunciados pelos Estados Unidos. Então, é bom ficar de olho para ver como é que vai seguir o evento em si, né? Já que diversas nações, vamos dizer assim, 2 nações que eu acabei de citar, importantes acabaram de informar, né? Acabaram não, né? Informaram esse boicote. Então é bom a gente acompanhar como é que eles vão prosseguir, como é que vai ser feita essa parte como vai ser transmitido e tudo mais. Um adendo ao que Ellen citou, acho que a gente conversou sobre isso antes da gravação e eu já tinha mandado essa notícia porque foi tão engraçado. Assim, é triste, diplomaticamente, mas quando eu li assim, eu fiquei sem acreditar. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas tinha saído a notícia da Austrália sobre o boicote também à China. E o título da notícia é: Austrália se une ao boicote diplomático dos Estados Unidos aos Jogos de Inverno de Pequim. Aí a China responde: China diz que ninguém se importa. Nossa, velho. Meu Deus. Complicado, ao viu? vivo, sabe? Então, vai render essas Olimpíadas. Pois é. Respeita. Aham. E a gente, já que a gente tá nesse mundo aí dos jogos, do esporte e tudo mais, a gente não pode esquecer que esse ano temos Copa do Mundo e todo brasileiro que se preze ama a Copa do Mundo, ama essa fase. Não, Adler não, tirando o Adler. Adler que não gosta de nada. Eu gosto. Só cuidados com as roupas. Cuidado, por favor, gente, vocês já sabem, né? Mas a questão é a seguinte, que a Copa desse ano não vai acontecer como normalmente acontece, que é entre os meses de junho e julho, no meio do ano, né? Esse ano vai acontecer... Criança chora. Esse ano vai acontecer no final do ano, entre dia 21 de novembro até o dia 18 de dezembro, e vai acontecer no Catar. Também é uma coisa, assim, diferente, né? Um lugar diferente para acontecer uma Copa do Mundo e tudo mais. Então, eles já prepararam uma super estrutura, uma mega estrutura. Como foi adiado, questões de pandemia, até essa data, né, que foi alterada, né, do meio do ano, mais pro final do ano. Então, já tem toda uma preparação, todo um esquema já organizado. Inclusive, algumas seleções já foram classificadas, inclusive o Brasil. Será que vem aí? Será que não vem aí? Então, tipo assim, o que eu tô com uma expectativa é que assim, o começo desse ano vai estar uma coisa assim, acho que um pouco mais tranquila, mas aí quando chegar no segundo semestre, que as coisas vão estar tipo, mais aquecidas, porque esses eventos maiores e que a gente tá com muita vontade, né, de que aconteça, porque já sei aquela coisa, já tá saindo desse mundo pandêmico e tudo mais, voltando a ter eventos presenciais e tudo isso. Então, todo mundo vai estar com aquele anseio, sabe, de querer mais. Acho que o segundo semestre de 2022 é o que vai pegar fogo, sabe, no mundo. É o que vai pegar fogo. Eu entendi a Copa do Mundo como como um termômetro para aumentar os ânimos, porque assim vai ser não logo após, mas um pouco depois das eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, a depender do cenário pós-pandêmico ou não, vou deixar aí já. A gente pode estar utilizando essa alegria com a Copa do Mundo para utilizar a nossa camisa do Brasil, pra reparar gritar e ficar rouca.
ou Exatamente. 3 pontinhos. Ou não. Ou não. Eu só quero saber essas histórias. Vamos todo mundo lá pro Catazão e vai rolar assim vários vídeos no YouTube. A gente tem que fazer também, gente, o nosso episódio falando o que Amigo, é o Catar. Dicotomia não tá me pagando isso tudo, não, pra comprar uma Não sei o que é viagem. do Catar. Tem que explicar o que é o Catar, né? Tipo, não faz tão conhecido e vai bombar, assim, de publicação, explicando o Catar. A gente tem que ter nossa obrigação social de falar sobre o Catar. Então, por favor. Deixamos aqui o compromisso, então. Esperamos não ser quebrado o compromisso. Vamos fazer um episódio sobre o Catar. É por isso também que a Copa do Mundo no Catar acaba se... Paula bem lembrou que se torna mais atrativa para quem é internacionalista para observar essas questões particulares, né? Tanto políticas, né? A gente sabe que o Catar tem várias restrições, assim, com relação a direitos e tal. A gente sabe também que tem, culturalmente falando também, né? Agora também tem algumas bastante diferenças com relação à nossa realidade. Então é interessante talvez saber como é que vão ser lidadas tanto pelos visitantes, né? Os turistas que vão assistir a Copa do Mundo, quanto pelo próprio governo, pelo próprio Estado, como é que eles vão lidar com essas questões. Querendo ou não, isso aí também é relações internacionais. Por falar nisso, também Ellen falou sobre como estaremos no momento pós-eleição, e aí também me veio a cabeça, e Paula também, foi Paula que adicionou esse tópico à lista, saber se será o último discurso ou não do presidente Bolsonaro na Assembleia da ONU. Então fica aí. Eu não quero jogar praga nessa fala, batendo aqui já na madeira desde já. Mas a Assembleia da ONU também ocorre como todos os anos e tal. E esse ano também provavelmente vai estar cheia de expectativa e novidades e, enfim, pegando fogo, como Brena disse, né? Gente, todo ano tá garantida no nosso calendário. E mais recente, gente, também uma outra questão que a gente, não é meio que uma prospecção, mas a gente sabe que já tá acontecendo, que é a tensão entre Rússia e Estados Unidos, né? Causado pela tensão lá entre Rússia e Ucrânia, que tem acontecido recentemente e está se desenvolvendo. A gente precisa observar o desenrolar dessa situação. As meninas têm alguma sugestão com o que vai acontecer daqui pra frente entre Rússia e Estados Unidos? Amigo, assim, eu reconheço a minha ignorância por muitos temas das relações internacionais. A Rússia é um deles, assim, a gente estuda e explica, né? Mas assim, de cabeça não sabemos tantas coisas. Mas acompanhando os bafafás das redes sociais, até antes da gente entrar no ao vivo, entrar na gravação, tinha saído uma notícia assim, urgente do Twitter falando sobre declarações dos Estados Unidos que afirmam que a Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento. O cenário é tipo... As relações internacionais são tão imprevistas e a gente demora tanto pra editar um episódio que aí essa fala vai morrer daqui a 2 dias, entendeu? E a Rússia já vai ter estourado uma bomba lá, mas assim, não dá pra saber. Acho que me relembra muito o que aconteceu há vários anos atrás na questão da Crimeia, assim. Então, um revival das relações internacionais, vamos ver o que tá chegando aí. Mas o que a gente já sabe até agora vai entrar na dicotomias expressas, então estamos nos situando, pessoal. Espero que quando esse episódio seja lançado não tenha tido tantas reviravoltas assim na história, então vamos todos torcer. Obrigada. Eu espero mesmo que não tenham tantas reviravoltas, não. Nas expressas vai ter mais atualizações. E por falar nisso, falar nas expressas, falaremos também sobre dicotomia em 2022, né? Afinal de contas, a gente está sempre pensando em novos conteúdos, novos produtos, para todo mundo, para todos os nossos ouvintes que a gente ama tanto. A gente faz esses negócios aqui por amor, gente. Não esqueçam disso. Updates. A gente ama vocês. A gente não recebe nada. Non-profit, esse podcast. Nada. Nem publi não tem temos. nada. Então A gente tem um sonho. fica essa dica aí também. Essa é indireta pra quem quiser patrocinar a gente, né? Sei lá, uma empresa de... Livros. A 1, 2, 3 milhas. Brincadeira, gente. Eu pensei que você ia falar, sei lá, uma papelaria, um negócio de, sei lá, 1, 2, 3 milhas. Não, eu falo isso. Planner. Pra gente viajar, gente, gente. Vamos pensar alto. Pra gente ir pro Pra gente ir pra Nova Catar, York. assistir Pra gente poder ir pra Rússia ou pra Ucrânia, fazer a cobertura completa. Todas as notícias ao vivo.
Exatamente. Outra Boa, gostei. cobertura. Ajudem os universitários. Ai, seria incrível, viu? Ajuda aí, gente. 1, 2, 3 milhas, tá me escutando? Esperando o Pix. E aí, algumas novidades que venham pra acrescentar na dicotomia, né? São 3, assim, que a gente elencou. Acho que talvez tenham mais, mas a gente talvez não vai falar por agora. A gente não promete nada, né? A gente não quer prometer nada, já prometendo, não queremos prometer nada. Exatamente. Resoluções de ano novo. Nossa primeira novidade, assim, entre aspas, não é bem uma novidade, é que nosso Twitter vai começar a fazer um pouco mais de atividade com relação à publicação das notícias que acontecem no mundo, assim. Então, nesse sentido, vai dar um pouco mais de movimento ao nosso Twitter. Eu acredito que vai ser para quem tá acompanhando, querendo saber as notícias que estão acontecendo no mundo de forma mais rápida, né? Além das nossas expressas. Então, acho que nesse sentido, não é bem uma novidade, mas é convidando vocês para que sigam-nos nas nossas redes sociais, nosso Twitter, que também é dicotomia_cast. É só chegar lá, seguir, que você vai ficar muito bem informado sobre as notícias do mundo. Próxima. A gente vai fazer networking agora. Quem corre atrás de networking é a dicotomia, tá ligado? E aí, nossa, eu tô falando muito a gíria nesse episódio. Eu perdi completamente a credibilidade de apresentadora de podcast. Mas iremos alcançar novos horizontes nas redes sociais. O Dicotomia estará também no LinkedIn. Vamos fazer as nossas conexões lá, pessoal, por favor. Em busca de emprego, a gente tá fazendo TCC, isso significa que a gente vai sair da universidade, logo a gente quer ser empregado, ter um salário mínimo, pagar imposto de renda, esse tipo de coisa, né? Então, por favor. Precisamos do network, precisamos das conexões aí, por favor, galera. Network Traduz. Publis. Empresas. Patrocinem. Sim. 1, 2, 3 milhas. Novamente, por favor. Exatamente. Não, mas no sério do sério também, a gente vai tentar buscar novas pessoas que possam agregar com o nosso projeto do Dicotomia. Sei lá, Study Grants, outros podcasters, youtubers, enfim, que falem sobre as relações internacionais ou que falem sobre assuntos que a gente acha que são importantes para as relações internacionais e trazer para mais informação, né? Fazer esse contato com o mundo fora dicotomia, fora relações internacionais, necessariamente acadêmicos, enfim. Vocês sabem, a gente tem acompanhado bastante a gente conversando com os nossos convidados sobre alguns temas específicos. A intenção é que a gente faça um alcance ainda maior, um alcance ainda mais ativo com relação a isso. Agora a gente vai investir bastante na nossa comunicação social, então a gente já foi incrível, porque a gente achou que não tinha feito nada em 2021. Aí quando fizemos a retrospectiva, nós percebemos que fizemos várias coisas. Orgulho próprio definiu aquela postagem. Mas a gente quer agregar novas pessoas em termos de participação da coluna, participação aqui no podcast pra gente conversar. Então, por favor, estejam abertos, queiram participar. E é claro, não vão contra os direitos humanos, né? Sempre botando essa cláusula, a gente não aceita isso aqui no Dicotomia Podcast. Mas, junto com novas parcerias, também queremos novos... Complete a frase. Não sei. Integrantes, será? Oh, meu Deus. Eita, será novos dicotômicos? O Dicotomia passou por uma reformulação só para isso. Estamos esperando vocês para participar ativamente do Dicotomia. E isso sairá logo menos, logo mais. E aí a gente, em algum momento, a gente vai tentar agregar novos integrantes para que a gente possa trazer um conteúdo mais completo e mais profundo para todo mundo. Essa grande comunidade. Os requisitos, assim, ser bem, assim, não doidinhos, mas tem um pouco de loucura, porque vocês podem perceber através de nossas falas, de como a gente conversa uns com os outros. Não queira saber nossas conversas dos bastidores, fora das gravações, mais doidas ainda. Hoje mesmo a gente tava discutindo, na mesma vibe de Anitta e Neymar, a dona GK. GK, se você estiver escutando, é coisa boa, viu? Gente, por favor, quem estiver escutando até aqui, marca a JK na publicidade desse
desse episódio, porque não sei se vocês sabem, a gente, quer dizer, Ellen descobriu isso assistindo Altas Horas, ouvindo no Instagram falar, que a JK fez relações internacionais. A Adley ficou assim em revolta, né? Porque agora, obviamente, a profissão que quem faz relações internacionais tem que ser digital influencer. Então, assim, a gente tem que entrevistar a JK pra saber como foi, porque ela estudou na Universidade Federal da Paraíba. Informações Wikipédia. Se estiver errado, por favor, fãs da JK nos corrijam, mas também corrijam na internet. E a gente quer muito falar com a JK, então, por favor, marquem a JK na publicidade dessa. Eu vou marcar, e aí vocês vão ter que fazer também. Já pensou em entrevista com a JK, gente, aqui no Dicotomia? Seria muito legal. Farofa do Dicotomia. Farofa do Dicotomia. Tudo Gostei dessa, gostei. Assim a gente vai conseguir nossos patrocinadores. 1, 2, 3 milhas. Agora vem. Então acho que a gente termina o episódio com esse clamor. Né? A gente termina esse episódio agora pra gente não viajar muito pra nos próximos minutos aqui, porque aí, quando começa essa viagem, esses surtos aí, a gente precisa dar um baixo, a gente precisa dar uma segurada, né, gente? Foram várias metas que a gente já coloquei pra 2022. É brincadeira, mas é real, se quem quiser participar, né? É brincadeira, mas é de verdade. Mas esse episódio fica por aqui. Eu quero agradecer demais Paula, Brena e Ellen por ter participado junto comigo desse episódio. A gente fez uma prospecção muito boa. Acho que 2022 promete muitas coisas. E é isso, gente. Eu quero agradecer também quem escutou a gente até agora. Tipo, sigam a gente em nossas redes sociais, Dicotomia_Cast. Dicotomia_Cast. E é isso, acho que sei lá, acompanha a gente, sigam em nossas redes sociais, escutem o Dicotomia e esperamos vocês em 2022 com tudo. E olho nas news. Vamos ficar soltando mais coisas. LinkedIn já vai sair. Calma, não criemos crânico. E se inscrevam na Expressas, por favor, também. O link tá lá no nosso Instagram. E obrigada por terem escutado esse episódio de várias coisas aleatórias. Próximo conteúdo mais didático. Um cheiro. Bem, Tchau, JK. tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.